Graça e paz, boa noite, tudo bem? Glória a Deus. Deus é bom. É sempre uma honra, um privilégio estarmos na presença do Senhor com liberdade para adorar, para glorificar e exaltar o nome dEle, né? Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Salmo de número 27. Deus é tão bom, tão interessante que a mensagem que Ele colocou no meu coração, desde ontem, eu estava com essa mensagem no meu coração. Essa mensagem fala das duas campanhas. Fala da campanha que está encerrando hoje e já está meio que caminhando para a próxima. Salmo de número 27. Para quem não leu a Bíblia essa semana, vai pagar a conta hoje. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém, irmãos? Estou esperando os irmãos se acalmarem. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investirem contra mim para comerem a minha carne, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsa testemunha contra mim, os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia! Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Amém? Vamos lá. Salmo de número 27 é um salmo muito interessante e traz para nós algumas lições, alguns ensinamentos. Entenda uma coisa, tudo que foi escrito para o ensino foi escrito. Vou repetir, tudo que foi escrito para o ensino foi escrito. Então toda a palavra do Senhor, Deus nos deu essa palavra como promessa, como profecia, como ensinamento para que possa edificar as nossas vidas, nos ensinar para aquilo que vamos enfrentar no nosso dia a dia. Como diz alguns pregadores, a Bíblia é o manual do cristão, é o manual do fabricante. Amém?
Alguns aspectos nós encontramos no Salmo de número 27. Deus como luz e salvação, Deus como força e refúgio, Deus, o desejo de morar na casa de Deus, a importância da fé e da esperança em Deus, confiança na proteção divina. Amém? Davi, que é quem escreve, ele era um homem experimentado, com muitas experiências na sua vida. Então, quando ele escreve esses salmos, ele está descrevendo, ele está, através desses versos, ele está trazendo aquilo que no seu coração é uma verdade. Não é uma palavra, uma escrita, um poema, uma música, de alguém que simplesmente quer trazer algo bonito, belo, de alguém que está enfeitando ou criando simplesmente para que fosse bonito de se ler e de se ouvir. O que está expressos nessas palavras aqui era a convicção da sua alma, do seu coração. Porque no decorrer desses salmos a gente percebe de algumas experiências. Quem conhece a história de Davi entende que aqui ele está parafraseando e descrevendo algumas experiências que ele teve. Quem está comigo, diga amém. Então, o Salmo 27 é uma meditação sobre a confiança em Deus, mesmo em meio à dificuldade e medo. Amém? Diga comigo, a fé e a esperança em Deus são essenciais para superarmos os desafios das nossas vidas. O que é essencial para superar os desafios da nossa vida? Só a fé? Fé e esperança. Amém? Então vamos lá. Hoje eu estou pregando sobre fé, falando sobre comportamentos de fé, comportamentos de quem crer, de quem confia em Deus, tá? O que traz características de uma pessoa que confia no Senhor? São as nossas reações às adversidades que vêm sobre nós. Por quê? Existem várias passagens bíblicas que nos contam de pessoas que foram avisadas que passaria por uma dificuldade. Mas também tem história na Bíblia, como a de Jó, de pessoas que passaram pela adversidade sem ser avisado. Então, pode acontecer de Deus enviar alguém através de uma palavra, através de um profeta, através de uma mensagem, através de um hino, Deus falar no seu coração e te preparar, porque algo vai acontecer. Mas pode acontecer de algo acontecer sem ninguém te avisar. E o que vai realmente mostrar se nós somos realmente pessoas que conhece, que confessa, que acredita, que confia, que espera no Senhor, são as nossas reações mediante as tribulações e as aflições do dia a dia. Amém? O que paralisa, o que pode paralisar alguém nessas reações? É o medo, sim ou não? O medo, ele é paralisante. O medo, muitas vezes alguém que tem medo de um inseto tão pequenininho, e por incrível que pareça, parece que quanto mais a gente tem medo, mais aquilo acontece para nós, né? Quando a pessoa vê aquele inseto tão pequenininho, ela fica paralisada, ela esquece onde é que está, esquece onde é que tem porta, é ou não é? Esquece que tem chinelo, que tem veneno dentro de casa, simplesmente ela grita para alguém vir socorrer, porque a pessoa não dá nem conta de sair do lugar. Isso é o medo. Alguns sábados, acho que o sábado atrasado, eu ministrei aqui sobre a história de Davi enfrentando Golias, e eu citei que
foram 40 dias aproximadamente que Golias descia no arraial e chamava alguém para enfrentar ele. E a Bíblia fala que no decorrer dos 40 dias, todo o exército do Senhor e Saul, eles se escondiam e tremiam de medo. Então todo um exército estava paralisado de medo por causa de um homem que, às vistas humanas, era grande, era poderoso, era forte e preparado para a batalha. Mas quando Davi vê aquele homem com um olhar espiritual, porque a primeira pergunta de Davi é: quem é este homem que não tem compromisso nenhum com Deus, para enfrentar o exército do Deus vivo? Aí você vê que quando nós comparamos as nossas adversidades com o Deus que nós servimos, essas adversidades se tornam um insetozinho que com uma chinelada você resolve o problema. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, o que pode paralisar você é um medo. Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de ser desamparado, medo da morte, medo de ser abandonado por algum familiar. E esses medos, muitas vezes, aprisionam a pessoa em situações quase que tornando-a escravas. Por exemplo, tem pessoas que têm tanto medo de perder o emprego, que ele fica por anos sofrendo em um ambiente terrível. Pessoas que até mesmo se adoecem por causa de um serviço, mas medo de perder aquele emprego, a pessoa se obriga a ficar naquele ambiente ruim. Então, quando o medo vier sobre você, quando o medo tentar te paralisar, assim como Davi, lembra o Deus que você serve. Lembra o Deus a qual você serve. Profeta Isaías capítulo 49, versículo 14. Diz Israel: o Senhor nos abandonou. No versículo 15, o profeta Isaías vem responder para Israel, dizendo, o Senhor ali, ali está uma mulher, né? Mas a versão pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? É a versão que eu conheço de cor, ali está um pouquinho diferente. Pode uma mãe esquecer o filho que ainda amamenta? Enquanto Israel está pensando se pode, se não pode, se dá ou se não dá, Deus responde: por mais que ela abandone o fruto da tua madre, eu jamais esquecerei de ti, diz o Senhor. Existem pessoas que precisam entender que esse medo, essa ansiedade que te aprisiona, que te amarra, ela tem que ser vencida, porque o Deus que você serve é um Deus que te ama incondicionalmente. E por mais que até mesmo o seu pai e a sua mãe, como o salmista fala aqui no capítulo que nós lemos, no verso que nós lemos, que mesmo que o pai e a mãe o abandonem, ele sabe que Deus vai o recolher. Então, por mais que talvez você seja abandonado por todos, o Deus que te escolheu, o Deus que te trouxe a essa igreja, o Deus tem cuidado da tua vida. Eu sei que muitas vezes as situações, as adversidades que vêm, meio que tenta ofuscar, colocar uma nuvem, para que você não enxergue a mão de Deus. E você olha para a situação, você olha para a dor, você olha para a humilhação, você olha para aquilo que você está enfrentando, e você pensa como Israel pensou: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. E muitas vezes o diabo levanta pessoas para falar isso para você, a dizer: você não é amado, ninguém te quer, você não serve.
E Deus está falando para você nessa noite: o seu medo está vencido, porque eu sou o Deus que cuido de ti, eu sou o Deus que te sustento com a destra da minha justiça, eu sou o Deus que tem o controle sobre a tua vida, e a causa de você ainda estar vivo, a causa de você estar aqui hoje, nessa noite, ouvindo essa palavra, participando deste culto, é porque a misericórdia do Senhor tem se renovado na tua vida a cada manhã, porque as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então entenda que absolutamente nada que você enfrente nessa vida se compara ao poder do Deus que você serve. Ele está no controle, e todo o poder está em tuas mãos. Demassorecai. Não dá para dizer quando esse salmo foi escrito. Sabemos que foi Davi que escreveu. Sabemos que foi em um momento de adversidade que ele escreve. Podemos citar 3 etapas da vida de Davi, onde provavelmente foram as maiores afrontas dele. Quando ele é perseguido por Saul, quando ele é perseguido pelo seu filho, ou até mesmo em algumas guerras em que ele enfrentou, por exemplo. Existe uma guerra já bem avançado de idade. Davi vai enfrentar os filisteus, e a Bíblia diz que a guerra começa, Davi está ali lutando, batalhando. Aí a Bíblia diz assim, e quando Davi cansou. A Bíblia vem bem tranquila em dizer expressamente isso. E quando Davi cansou, se levantou. Aí a Bíblia vai descrever 4 gigantes. E por incrível que pareça, Deus levantou dos valentes de Davi 4 guerreiros para vencer esses gigantes. Existe uma outra passagem, está no capítulo 21, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 21, conta essa história dessa guerra. No capítulo 23, as últimas palavras de Davi, a Bíblia vai descrever, a partir do versículo 7, se não me falha a memória, 7 ou 8, a Bíblia vai descrever sobre os valentes de Davi, e vai descrever os 3 maiores guerreiros de Davi. Versículo 8, você está no 21, né? 23, 8. Aí, essas são as últimas palavras de Davi. Aí vai falar, esses são os nomes dos valentes de Davi. Josebe, fala do outro e vai falar, versículo 9. Versículo 9. Eleazar, filho de Dodô. Preste atenção, aqui nesse texto é meio comprimido a história, mas olhe para cá. Davi tinha 130 mil homens de batalha. Quantos homens? 130 mil. Davi com esses homens vai para a batalha. Ele permanece no arraial por um tempo esperando os filisteus. Quando os filisteus aparecem, a força do exército filisteu era tão grande que a Bíblia fala que os guerreiros de Davi fugiram e deixaram Davi sozinho. Só que os 37 valentes de Davi permanecem com ele. Eles cercam Davi e o exército filisteu cerca todos aqueles guerreiros e Davi estava no meio. Aí esse homem, Eleazar, ele se prontifica, está ali ele se prontifica, quando provocados os filisteus, que eles se ajuntaram à peleja, quando Israel e os homens subiram, os homens de Davi fogem, próximo versículo. Este homem levantou e feriu os filisteus, até se cansar, até que a espada ficasse pregada em suas mãos. Então preste atenção, 130 mil homens saem correndo do exército filisteu, só fica 37 protegendo Davi. Esse homem sozinho desce para enfrentar um exército que pôs 130 mil para fugir. Preste atenção, um homem sozinho desce para enfrentar um exército que acabou de colocar 130 mil homens para correr. Ele desce sozinho e ele começa a lutar, ele mata 600 homens. Quando ele mata sozinho 600 homens, o exército filisteu foge dele.
Vocês conseguem mais ou menos entender o que está acontecendo aqui? Um exército filisteu colocou 135 mil para fugir, mais um põe eles para correr. Segundo a cultura, a velocidade de Eleazar era tão grande que quando o filisteu colocava a mão na espada, as suas entranhas já tinham sido derramadas. Quando o filisteu falava assim, vou, as suas entranhas já tinham sido derramadas, a velocidade dele. Por isso eles fugiram. Então quando Davi fala assim, olha, mesmo que um exército me cercasse, ele está falando do que ele viveu. Mesmo que se levantasse um grande exército contra mim, eu não terei medo. Porque no capítulo 1, ele começa a descrever. Amém? Então, como que Davi venceu esses medos que poderia paralisá-lo? Ele venceu confiando e acreditando no Deus que ele servia. Como que ele fez isso? Como que ele venceu? Como é que aconteceu isso? Como que Davi conseguiu vitória sobre o medo? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre comportamentos de fé. Amém? Comportamentos de fé. E dentro do Salmo 27 nós vamos falar sobre, deixa eu ver o relógio ali. Nós vamos falar sobre os comportamentos de Davi dentro do texto que nós lemos, para identificar comportamentos de fé que pode nos levar à vitória sobre o medo e sobre as adversidades que venham sobre nós. Amém? Então, o Salmo 27, ele é dividido em dois textos, especificamente dizendo, em duas estruturas. Do versículo 1 ao versículo 6, Davi está louvando. Davi está cantando, adorando a Deus. Do versículo 7 até o versículo 14, é uma oração. Então, preste atenção. Do versículo 1 ao 6, ele está louvando. Do versículo 7 ao versículo 14, ele está orando, clamando. Amém? Essas duas estruturas, nós encontramos também, do versículo 6, do versículo 1 ao versículo 6, na parte do louvor, ele fala sobre confiança e fala sobre o seu desejo. Diga comigo, confiança, desejo. Amém? Na parte do clamor, do versículo 7 ao versículo 14, fala de oração e postura. Diga comigo, oração e postura. Glória a Deus. Amém? Oração e postura. Então vamos lá. Analisando o texto de Salmo 27, eu separei aqui comportamentos de fé, comportamentos de quem acredita em Deus. Amém? Primeiro comportamento, do versículo 1 ao versículo 3, confiança. Diga comigo, confiança. O que é fé? É o firme fundamento daquilo que não estamos vendo, mas estamos esperando, acreditando. O que é confiança? Mesmo que você não esteja vendo o que está acontecendo, você tem certeza que Deus está agindo ao seu favor. Isso é que é ter confiança em Deus. Mesmo que você não esteja vendo, você confia. Quando você vai para a história de Jó, a Bíblia fala que quando Jó está sendo ali instigado pelos seus amigos, né? Quando ele está sendo ali questionado pelos seus amigos sobre que se Deus é Deus de justiça, se Deus é um Deus justo, um Deus santo, jamais ele permitiria um nível de sofrimento daquele, a não ser que Jó estivesse em pecado. A Bíblia fala no Jó, capítulo 19, não me falha a memória o versículo, mas no capítulo 19 Jó fala assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na minha
causa. Jó estava vendo Deus agir, sim ou não? Opa! Jó estava vendo na hora do sofrimento. Ele estava vendo Deus agir, sim ou não? Mas no coração dele queimava: o meu Redentor vive. Jó perdeu tudo o que tinha, perdeu os filhos, estava doente, mas no coração dele queimava: eu sei que o meu Redentor vive. Então no versículo 1 até o versículo 3, que fala sobre confiança, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Por que terei medo? O que pode me assombrar? O que pode me aterrorizar? Se Deus é a minha luz e a minha salvação. Aí ele fala assim, e o Senhor é a minha força. Em algumas Bíblias vai dizer a minha fortaleza, outras Bíblias vai dizer o meu refúgio. É a mesma coisa, praticamente. De quem me recearei? Do que eu terei receio? É aquele versículo que nós conhecemos, aquela frase que a gente vê em muitos lugares, né? Se Deus é por nós, é o que Davi está dizendo aqui. A confiança dele não é na sua capacidade, não é no seu direito como rei. A sua confiança não é no quanto ele era bom em batalha, enquanto ele era forte como guerreiro, enquanto ele conhecia, enquanto o nome dele era famoso. A confiança de Davi era o Deus que ele servia. Então ele está dizendo: do que eu terei medo, se o meu Deus é a minha luz, se o meu Deus é a minha salvação, se o meu Deus é a minha fortaleza, a minha força. Quem está comigo, diga amém. E olha aqui, interessante, no Antigo Testamento, o único texto que chama a Deus, que caracteriza Deus como luz, é este texto. É o único texto que fala que Deus é a nossa luz. Em outro texto de Salmo, que nós conhecemos, Salmo 119, vai falar que a luz é a palavra. Mas o único que fala que Deus é a nossa luz é esse texto. Aí no Novo Testamento, quem é apresentado como nossa luz? Vamos lá, gente. Jesus. Amém? Quem está comigo, diga amém. Então, luz, salvação, fortaleza. Força, fortaleza. Parece ser a mesma coisa, mas são efeitos diferentes para o mesmo propósito. Vamos lá, fortaleza, eu estou falando de um ambiente de segurança. Quem está me entendendo, diga amém. Fortaleza ou refúgio, eu estou falando de um lugar, de um ambiente que eu me sinto seguro. Mas quando eu falo de força, eu estou falando de algo que está sendo provocado por dentro. O Senhor é a minha força. Então, quando eu estou fraco, quando eu não tenho força, quando eu não tenho mais condições de andar, quantas vezes na minha vida, e eu sei que tem alguém aqui comigo, quantas vezes em ambientes, em lugares, em situações que a gente olha e fala: não dá. Não tem mais jeito, não dou conta mais, não há mais possibilidade. Aí de repente sobrevém uma fé, uma esperança, uma confiança, e sai força da onde a gente não sabe. Essa força é chamado Jesus de Nazaré, que morreu numa cruz, que derramou o teu sangue por mim, por sua causa. Ele é o teu Deus, o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. Glória a Deus. Meu Pai amado, será que eu vou dar conta de sair daqui? Glória a Deus. Minha luz, minha salvação,
minha fortaleza. Quem está comigo, diga amém. Então, qual que é o primeiro segredo de um comportamento de fé? Confiança. Qual que é o primeiro segredo de um comportamento de fé, irmãos? Confiança. Confiança. Não importa o que está à sua frente. Não importa o que está à sua frente. No seu coração tem que queimar a confiança no Senhor que você serve. Por quê? Porque existem situações em que o diabo se levanta contra nós, e é necessário que você entenda que o Deus que você serve é um Deus que te protege, te guarda. Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu estou querendo andar na mensagem, eu estou querendo progredir na mensagem, mas parece que se faz necessário que eu convença alguém aqui sobre isso. Esse medo que você carrega, essa angústia, essa frustração, esse sentimento de não conseguir, de não dar conta, de não ir para frente, isso está amarrando você, e Deus está aqui nessa noite te dizendo: filho, filha, acredita na minha palavra, eu sou o teu Deus. O braço forte do Senhor, o braço forte do Senhor está te servindo nessa noite como proteção. Eu fico tranquilo, porque eu aprendi assim, eu vim de uma escola assim, de pessoas de guerra, de pessoas que têm prazer na guerra contra o diabo. Pastor, pode isso, ter prazer em guerrear contra o diabo? Eu tenho. Talvez eu seja o louco aqui. Mas eu vou dizer uma frase que eu gosto de repetir, e na maioria das mensagens que eu prego, eu repito essa frase: queira o inferno ou não queira, existe um Deus que vai te dar vitória. Não existe feiticeiro sobre a face da terra, não existe demônio no inferno ou em qualquer outro lugar que para a mão do nosso Deus. O Deus dessa igreja não é um Deus medroso, não é um Deus pequeno, não é um Deus frustrado. O Deus dessa igreja é um Deus de vitória, de graça, de poder, de autoridade. E mais uma vez, toma aí, queira o inferno ou não queira, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Ei, rebadará, seremando, rebadará. Oh, ei, caçorei, mandorefá. É uns crentezinho medroso, fraquinho, escondidinho. Entenda, Ele é a nossa fortaleza. Ai, façorei, badaracé. Primeiro comportamento, confiança. Segundo comportamento, desejo. Diga comigo, desejo. Porque se eu confio, eu o quero. Se eu confio, eu o quero. Para mim. Davi era um adorador por excelência. A vida de Davi sempre foi vivendo uma essência de adoração. Davi, quando é constituído a rei, ele manda fazer uma tenda, um lugar para onde a arca do Senhor estivesse. E é Davi que determina, isso não está na lei mosaica, não foi Moisés que criou, quem criou foi Davi. Davi determina um culto 24 horas por dia, de adoração diante da arca. Por quê? Porque Davi queria sentir Deus. Davi queria a presença de Deus perto de si. Por isso que no versículo 4 ele vai dizer: uma coisa, Salmo 27, 4. Pedi ao Senhor,
E esse único desejo, eu buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor. E aprender no seu templo. Quantas coisas Davi poderia desejar como rei, como guerreiro. Mas no coração dele, o desejo que queimava era esse, o quê? Estar na presença do Senhor. O desejo dele era adorar a Deus. Era o prazer que ele tinha. Estar na presença do Senhor, a adoração, a música, ali como para que fosse um incenso que subisse como cheiro suave. As narinas do Senhor, ele entendia sobre a adoração. Ele entendia o que a adoração provoca. Porque em vários textos e histórias na Bíblia, nos traz essa evidência que um ambiente de oração e adoração sempre atrai o sobrenatural de Deus sobre a face da terra. Há poucos dias eu preguei aqui na tarde, e eu falei sobre Ana. Ana foi no templo muitos anos e era estéril. Ela participou do culto muitos anos e era estéril. Mas um dia, depois do culto ter acabado, depois que eles comeram, jantaram, depois que eles se alimentaram, depois que o povo foi embora, Ana resolveu fazer o culto dela e Deus fez o milagre. Então entenda, perceba e aprende essa lição com Davi. Ambientes de oração e adoração atrai a presença do Eterno. Aí ele diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. O pavilhão de Deus é para que as nossas vidas sejam protegidas. Mas nem sempre o pavilhão de Deus é agradável. Vou repetir. O pavilhão de Deus são permissões que Deus dá para salvar as nossas vidas. Mas nem sempre esse pavilhão é agradável. Vou citar um exemplo. O pavilhão da escravidão de José foi para preservar a vida dele. Porque o projeto dos irmãos era matá-lo. Os irmãos planejaram matar José. Deus entra com o seu pavilhão chamado escravidão para preservar a vida de José. Quem está me entendendo, diga amém. Então, algumas vezes Deus nos coloca no seu pavilhão. E a gente não consegue entender. Tem gente que até fala assim: será que eu joguei pedra na cruz? Por que eu estou passando o que eu estou passando? Calma, entenda. Talvez você esteja no pavilhão de Deus, mas tem uma coisa: Ele está preservando você vivo. Porque na hora certa a resposta chega, o milagre acontece e o nome do Senhor é glorificado. E você entenderá por que passou por esse pavilhão. Meu Pai. Porque na adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo me esconderá. E pôr-me-á sobre uma rocha. Aí ele fala: já que eu estou no pavilhão, eu estou no tabernáculo, eu estou firmado na rocha, algumas coisas acontecem. Vamos entender o que acontece? Versículo de número 6. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que ofereceis sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Então ele confia no Senhor, e ele deseja a sua presença. E uma vez que ele está na sua presença, ele entende: eu estou firmado que é. E o que acontece?
firmado na rocha, os meus inimigos não me alcançam. Porque para mim alcançar tem que passar por ele. Só tem uma irmã entendendo a mensagem? Vou repetir. Uma vez que estamos firmados na rocha, que é Cristo, os nossos inimigos não nos alcançam. Porque para nos alcançar tem que passar por ele. Até hoje o diabo não te matou, porque para te matar ele tem que passar por Cristo. Até hoje o teu casamento não foi destruído, porque para destruir a tua família e o teu casamento, primeiro o diabo tem que enfrentar o Cristo que você serve. Entenda, se estamos na rocha que é Cristo, Ele é a nossa salvação, a nossa luz, a nossa esperança. Quem está comigo, diga amém. 3, oração. Confiança, desejo, oração. Já estou encerrando, viu, gente? Agorinha. Oração. Então ele começa a dizer: ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Ouve, Senhor, a minha, quando. Ouve, Senhor, a minha, quando. Se você conseguisse entender isso aqui. Quando eu lembro desse detalhe, isso enche a minha alma. Alguns falam que já chegamos na marca de 8 bilhões de habitantes sobre a face da terra. Outros falam que ainda não chegamos, que estamos 7 bilhões. Não sei se é 7 ou se é 8, eu sei que é muita gente. Entenda. Poucas pessoas na sua família conseguem reconhecer a sua voz. Menos ainda fora do seu seio familiar. Talvez os amigos mais chegados conseguem reconhecer a sua voz. Agora entende? Quando você ora, existe um Deus no céu que sabe que é você. Talvez os teus vizinhos não te conhecem, talvez o prefeito da cidade não sabe quem você é. Talvez as maiores autoridades militares de Rio Verde nem tem noção de quem você seja. Quando você chega em um ambiente que tem muitas pessoas, provavelmente, assim como eu, você não vai chamar muita atenção. Mas quando você ora, mesmo em toda magnitude celestial, no meio de milhares e milhares de anjos que adoram a Deus 24 horas por dia, porque lá no céu tem muito barulho, mesmo com muito barulho no céu, quando você ora, a sua voz é identificada pelo seu Pai, que te ama, que te conhece. Lava a tua alma e entende que o teu papai que está lá no céu reconhece o som, o timbre, a frequência da sua voz. Ele reconhece: é o meu filho, é minha filha que está me clamando. Ouve, Senhor, a minha voz. Quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. Não existe, eu acho que você meio, eu acho uma palavra aqui, exagerado. Talvez eu possa ser exagerado aqui. E se eu for exagerado, me perdoe. Mas eu acho que não existe outro meio mais eficaz para trazer, provocar, criar intimidade entre você e Deus, que não seja a oração.
todos os grandes homens e mulheres da Bíblia Sagrada, e assim mesmo grandes heróis que houve na história, todos esses guerreiros eram homens e mulheres de oração. Porque a cor da sua voz, o timbre da sua voz era reconhecida no céu. Era somandoreka. Queremandará sorefaço, eremandoregas. A Bíblia fala que Deus mandou um profeta falar com Ezequias, dizendo, ele estava doente e o profeta chega e fala, arruma a tua casa, prepara-te porque essa doença vai te levar à morte. Deus vai te recolher. A Bíblia fala que Ezequias, mesmo no leito, virou o seu rosto para a parede e orou. O profeta estava saindo. Deus fala, volta lá, porque o meu servo me pediu algo. A oração resolve. A oração provoca milagres. A oração provoca os céus para agir em seu favor. A oração provoca os céus para agir em teu resgate. O próprio Cristo, na hora da prisão, em que o soldado foi ferido, ele olha para Pedro e diz, por que está fazendo isso? Não sabe tu que se eu pedir, legiões de anjos descerão aqui por minha causa. E no próprio Salmo 91 está escrito, dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que te guardem. Vamos lá. A oração, ele fala no versículo 7, no versículo 8 ele fala assim, ó, quando tu dissestes, buscai o meu rosto. Olha o que Davi está falando para Deus. Deus, o Senhor me disse para mim buscar o seu rosto. Por quê? Nós estamos lendo um livro, eu não estou, deixa eu corrigir aqui. Eu já li o livro Caçadores de Deus, não estou lendo, mas tem uma equipe aqui da igreja, dos Caçadores de Deus ali, que oram de madrugada, na quarta-feira e no sábado, para todos vocês, eu faço parte desse grupo de oração lá. Eles estão lendo esse livro, Caçadores de Deus, de Tom Tenney, e Tom Tenney fala sobre isso. A presença de Deus, ela está em todos lugares, mas a sua atenção, ou a sua manifestação, então o que Davi está dizendo é assim, Senhor, tu me dissestes, para buscar a sua atenção, para buscar o teu rosto, e o meu coração disse, o teu rosto, a tua atenção, eu buscarei. A perguntinha você responde, você tem buscado a atenção do Senhor lá dentro da sua casa? Ou só quando você está aqui na igreja? Você tem buscado a atenção do Senhor, a presença do Senhor lá no seu local de serviço, na sua escola, ou em qualquer ambiente que você esteja? Porque tem pessoas que acham que só é importante a presença de Deus dentro da igreja. A presença do Senhor, ela foi nos dada por causa da cruz. A presença do Senhor foi nos dada a liberdade de termos, de sentirmos a presença do Senhor 24 horas por dia. Amém? Para encerrar, postura de quem confia. Postura de quem confia. Eu falei sobre o comportamento da confiança, eu falei sobre o desejo, eu falei o comportamento de desejar, eu falei sobre o comportamento da oração, agora eu estou falando da postura de quem confia. Por que postura de quem confia? Porque quem confia tem uma postura. Qual que é a postura de quem confia? Pode todo mundo estar desesperado, quem confia está tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que a resposta vem do que fez os céus e a... Está tudo caindo, a Bíblia fala, livro de Atos. Me fugiu o capítulo agora.
Não vou arriscar não, gente, fugiu o capítulo agora. Paulo está preso e vai ser levado para Roma. A embarcação está sendo preparada. Vem a palavra do Senhor para Paulo e diz: é melhor que vocês não saiam, porque virá uma grande tempestade. Paulo então chega ali, naquele soldado, naquele capitão que era responsável pelos presos, que era responsável em levá-los até Roma. E ele passa o recado, fala: olha, interessante seria se não partíssemos agora, porque virá uma grande tempestade e essa embarcação não vai resistir e vidas serão perdidas. Aí esse soldado, esse capitão, vai até o dono do barco, o capitão do barco, da embarcação, e fala para ele: ó, como é que está aí a questão? Dá para ir? Como é que faz? Não, tranquilo, aqui fica sussa. Sou experiente, nós vamos navegar, pode ficar despreocupado. Paulo passa a noite em oração, até que aparece um anjo para ele. E ele chega então e fala: olha, porque vocês não me ouviram, porque vocês não deram atenção à palavra do Senhor que eu avisei para vocês, a tempestade vem, o barco vai naufragar, porém nenhuma vida será perdida. Olha que interessante, porque a primeira palavra falava da tempestade, falava do barco afundar e falava de percas de vida. Paulo passou a noite em oração, não para que Deus parasse o naufrágio. Quem está me entendendo, diga amém. Ele não orou para que Deus parasse a tempestade, ele orou para que as vidas não fossem perdidas. Até que o anjo vem em resposta à sua oração, e ele chega e fala: ó, a tempestade vem, como vinha, o barco afunda, como iria afundar, mas as vidas não se perderá nenhuma. E na hora do naufrágio ali, que jeito que vocês acham que Paulo estava? Porque ele estava confiando naquele que tem poder para parar a tempestade e o vento. Isso é postura de quem? Davi, concluindo o salmo, retorna à confiança, à calma serena do início do poema. E com paciência e fruto de fé, na confiança no Deus que ele servia. Aí ele diz assim, versículo 13: pereceria sem dúvida, se não cresce que viria a bondade do Senhor. Ele está dizendo: provavelmente, com certeza, eu me frustraria, eu perderia a minha fé, eu perderia tudo que eu conquistei, eu perderia tudo que Deus deu, se eu não confiasse na bondade do Senhor. É o que ele está dizendo. Pereceria sem dúvida, se não cresce que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes. 14, espera no Senhor, espera no Senhor. Se tudo está dizendo não, Ele é o Deus do impossível. Se não tem porta aberta diante de ti, Ele é o Deus do impossível. Se a adversidade sobreveio, e você acha que vai perecer, espera no Senhor, espera no Senhor. Confia, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no... Diga comigo: o segredo da vitória sobre o medo e a adversidade é confiar e esperar no Senhor. Porque estamos firmes na rocha, que é Cristo. Se coloque de pé só para fazer de conta que eu estou terminando. Estou terminando, irmãos, brincadeira. No Novo Testamento fala que Cristo é a nossa luz, para discernirmos o mundo espiritual. Ele é a nossa visão espiritual. Ele é a nossa salvação no sentido de nos salvar da ira de Deus.
Ele é a nossa fortaleza no sentido de nos libertar do poder do pecado. John Stott resume bem o nosso entendimento quando ele comenta que o Senhor é a minha luz para me guiar, minha salvação para me libertar, minha fortaleza aonde eu possa ir me refugiar. Salomão, em Provérbios, cultivou a ideia do pai Davi, que no Salmo 27, disse o sábio, Provérbios 18:10, o nome do Senhor é fortaleza segura, o justo corre para ele e fica protegido. Com liberdade, se você sentir no seu coração que essa palavra é para você, se você sentiu no coração que Deus falou com você essa noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu nunca fiz isso aqui nessa igreja. Uou. É a primeira vez que eu vou fazer. Mas Deus é sublime. Eu estou falando com alguém que está pela internet. Alguém que está assistindo ou que porventura vai assistir esse culto. Não sei. Mas Deus manda eu dizer essa palavra para alguém que vai ter acesso a esse culto, a essa mensagem pela internet, a você da internet que está me ouvindo. Você tem uma enfermidade muito séria, eu sei qual é a enfermidade, não vou falar aqui. Você tem uma enfermidade muito séria, e você fez uma oração porque alguns profetas te disseram que Deus ia te curar, mas essa cura ainda não chegou. E você fez uma oração dizendo e perguntando a Deus em lágrimas, se realmente Deus iria te curar ou não. Como profeta de Deus, como ministro de Deus, eu te digo isso debaixo do sangue de Jesus. Toda sorte de enfermidade sobre a tua vida está repreendida agora, no nome de Jesus. E você contará esse testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te visita com cura agora, no nome de Jesus. Diga assim, hoje é o meu dia. Hoje eu recebo a minha vitória. Eu creio no meu milagre. E saio daqui hoje com ele na minha mão. Quem acredita, diga glória a Deus. Escuta e entenda. O teu milagre, a tua vitória já foi determinada no mundo espiritual. Agora, através da tua fé, você vai atrair ele para o natural, para o físico. Enquanto vai ter uma adoração aqui, os intercessores, os obreiros, os pastores estarão orando por você. Recebe da parte de Deus o teu milagre no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai Santo, eterno e fiel, o teu povo que está aqui na frente, ó Pai. Os teus filhos que estão, Deus, com as tuas mãos levantadas. Que o Senhor comece a visitar a cada um agora no nome de Jesus. Os intercessores, os pastores, missionárias, comece a impor as mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a ministrar a cura, comece a ministrar a libertação, comece a ministrar renovo espiritual, porta aberta, milagre necessário. Todo medo vai embora, toda angústia vai embora. Você já está autorizado para vencer. A vitória é sua no nome do Senhor Jesus Cristo. Das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas. Espírito Santo começa a encher.
Que as roupas de tristeza, de angústia, de humilhação sejam trocadas por vestimentas de alegria, por vestimentas de honra, por vestimentas de vitória. Que a aflição, a angústia que estava sobre essa alma, sobre essa vida, caia por terra agora. Toda corrente, toda prisão de medo, todo aprisionamento de medo seja destruído agora, em o nome de Jesus. Espírito de Deus, move sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, move sobre este lugar. A trombeta vai tocar. Oh, aleluia. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Até mesmo aqueles que estão pela internet, ó Pai, aqueles que estão assistindo essa mensagem, Senhor, sejam alcançados por Ti nessa hora, em o nome de Jesus. Pai Santo, que o Teu milagre e a Tua bênção alcançam os Teus filhos que estão crendo, aqueles que foram, Pai eterno, escolhidos por Ti, para ouvir essa palavra, para participar deste culto, que a Tua mão poderosa esteja providenciando o milagre sobre eles, em o nome de Jesus. Aleluia. Todo mal seja destruído agora, repreendido agora. Toda dor, toda enfermidade cai por terra no nome de Jesus. Toda dor, todo mal-estar, toda ânsia de vômito cai por terra agora em um nome de Jesus. Toda força maligna que o diabo levantou contra alguns aqui já está amarrado, destruído, já foi frustrado. Todo projeto de Satanás contra a tua vida, contra a tua família. Quem é um homem que tem poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que tem o poder de fazer Israel Espírito Santo, caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder.
Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. E não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás tem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da. Toda vez que o mar vermelho. Escute. Escuta. Aleluia. Estamos em um momento de guerra aqui. Aleluia. Aleluia. Hoje é quinta-feira. E até quinta-feira que vem, alguém que está dentro dessa igreja não ia sobreviver. Porque um espírito de morte tem rondado a tua alma. Um espírito de suicídio tem atormentado a tua mente. Geralmente, normalmente, eu chamo a pessoa à frente. Eu vou te dar liberdade se você quiser vir ou não. Porque Deus não está me autorizando a te chamar. Mas toda a igreja vai orar e eu quero que você creia que Deus te ama. E agora eu entendo o porquê dessa mensagem, o porquê que tanto eu fiquei parado no primeiro tópico. Deus te ama. E a tua vida é preciosa para Ele. E o espírito de morte já foi vencido esta noite. O diabo não vai tirar a tua vida. Toda a igreja estende a mão junto comigo e vamos orar. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, visita essa vida agora. Esse espírito de angústia que estava sobre ela, esse espírito de morte que foi enviado em trabalho de feitiçaria por causa de uma palavra de inveja, espírito de morte, em um trabalho feito, eu te repreendo agora em um nome de Jesus. Solta essa vida, solta os pensamentos, solta o sentimento, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Até no estômago você já tinha tocado, porque essa pessoa não sente nem mais prazer na comida, mas a partir de agora eu libero, haverá sabor na comida, haverá sabor na vida, porque essa pessoa foi escolhida por Deus, e grande é a obra do Senhor sobre ela. Em o nome do Senhor Jesus, nós declaramos a falência do projeto do inferno, e declaramos vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Exalte, glorifique e adore o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e toda glória.